Começa agora o nosso boletim de notícias com as principais informações desta semana. E nós começamos a edição de hoje com uma visita ao Museu de Artes Sacras de São Cristóvão. Neste tempo da Quaresma, as pessoas têm a oportunidade de conhecer mais de perto uma coleção de crucifixos seculares, além de visitar uma exposição dedicada ao Senhor dos Passos. O Museu de Arte Sacra fica na Praça São Francisco, Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O acervo de crucifixos data dos séculos XVIII e XIX. Todos pertenciam a famílias sergipanas e os crucificados maiores estavam em igrejas de Sergipe. Depois foram doados para o Museu de Arte Sacra. O maior, inclusive, ele ficava aqui mesmo, dentro da própria cidade de São Cristóvão. Ele ficava na antiga Santa Casa de Misericórdia. Essa peça é do século XIX, ela é feita de madeira e tem detalhes em metal prateado. O visitante pode observar os detalhes de cada peça, como, por exemplo, por que um dos crucificados está com os pés separados. Na verdade, até o século XIII, era muito comum aparecer dessa forma, com os pés separados. Depois do século XIII, então, mudou a tradição e começou sempre a aparecer Cristo com as pernas cruzadas. E a perna cruzada é sempre a perna direita por cima da perna esquerda. E isso não é por um acaso, uma vez que se acreditava que o lado direito seria o lado correto, seria o lado do bem. Então, seria mais uma representação do bem sobre o mal. Cada detalhe, como os escultores representaram o Cristo na cruz, tem uma finalidade, tem um significado. Então, outra curiosidade que chama a atenção é que algumas peças têm o Cristo ainda em agonia, vivo na cruz. E nas outras peças, o Cristo com a cabeça baixa, que representa a morte na cruz. Segundo o historiador, esse detalhe define inclusive a devoção. Quando ele aparece cabisbaixo, essa representação ela é conhecida como Senhor do Bonfim, que representa justamente que Jesus ele já está morto. E quando ele aparece com a cabeça olhando para o céu, significa dizer que ele ainda está vivo, está nos seus últimos momentos de vida e está falando com Deus, né? Aquelas últimas palavras que todos nós já ouvimos falar. E nessa representação, ele é conhecido como Senhor da Clemência. E como estamos na Quaresma, aqui no primeiro andar do museu foi montada uma outra exposição que lembra uma festa secular na cidade de São Cristóvão, quando os fiéis trazem a imagem do Senhor dos Passos para o encontro com a mãe dele, Nossa Senhora das Dores. A sala traz fotos do dia da festa do Senhor dos Passos, que acontece no segundo domingo da Quaresma, onde mais de 100 mil pessoas lotam as ruas de São Cristóvão. Então, dentro da procissão, a gente destaca justamente a união do encontro entre as três figuras centrais da procissão, que é o Senhor dos Passos, juntamente com a Nossa Senhora das Dores e com a Verônica. E a Verônica, ela fica como testemunha ocular desse momento tão simbólico dentro do cristianismo. Faltando pouco mais de 15 dias para a Páscoa do Senhor, a busca por confissões tem aumentado em muitas paróquias. Para a Igreja Católica, um bom exame de consciência é o caminho para a conversão e a reconciliação com Deus. Na Capela de Confissões deste santuário em São Paulo, o dia inteiro tem atendimento. Na Quaresma, a procura aumenta. Isso é um bem, né, para os fiéis, é um bem para a igreja, que é um momento mesmo de mais introspecção, um momento mais de rever a sua vida, de fazer uma boa preparação para a Quaresma e, com certeza, de um caminho de conversão. Assim que ficou desempregado, Antônio fez uma profunda reflexão e veio se confessar. Para pedir uma luz, para me confessar, ficar um pouco mais leve e poder seguir a vida e agora conseguir um novo emprego. A igreja nos orienta que façamos, sempre que necessário, um bom exame de consciência. Essa prática se torna ainda mais importante na Quaresma, período em que somos chamados à conversão. Sentir vergonha daquilo que eu fui naquele exato momento. Ali nasce o caminho para voltar. Ali nasce o caminho para voltar. É isso que é bonito. Então, é importante ter esse arrependimento, é importante ter essa luzinha. Paróquias de várias dioceses do país costumam realizar mutirões de confissões no período quaresmal.
É a igreja de ouvidos atentos para a remissão dos pecados. O ofício de uma confissão é a cura, né? É o perdão dos nossos pecados e a nossa aliança que nós retomamos com Deus, né? É sentir um alívio, poder compartilhar isso com a pessoa certa, que seria um canal, né, com Deus ali, o padre, para ouvir a gente e dar uma palavra de conforto. Isso é muito importante. E na Sexta-feira Santa acontecerá a coleta anual que ajuda os cristãos da Terra Santa. Depois de 2 anos sem peregrinos, muitas famílias sofreram com a falta de recursos na Terra de Jesus. A Congregação para as Igrejas Orientais pediu solidariedade para com os cristãos da Terra Santa. A coleta anual da Sexta-feira Santa dará apoio aos trabalhos de evangelização na Terra de Jesus. Nós, franciscanos da Custódia da Terra Santa, procuramos continuar nossa missão. Nos santuários sem peregrinos, intensificamos nossas orações, dando voz ao clamor de toda a humanidade. Nas paróquias, continuamos a celebrar e a estar perto das pessoas, dos cristãos locais, dos trabalhadores migrantes e refugiados. Nas escolas, continuamos a educar na fraternidade e na esperança. Nos centros de estudos acolhemos e formamos jovens frades, mas também sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas de todo o mundo. A coleta anual beneficia locais onde a Custódia da Terra Santa e as igrejas cristãs guardam os lugares santos, favorecem a presença cristã e oferecem apoio aos cristãos locais, de Jerusalém ao Líbano, do Egito ao Iraque. A coleta expressa a consciência das raízes, ou seja, a redenção difundida a partir de onde Jesus viveu para o mundo. Com dificuldade, buscamos apoiar materialmente as comunidades mais necessitadas. A comunidade de Belém e a de Jerusalém, sem peregrinos e sem trabalho. As comunidades do Líbano, devastadas por uma crise econômica e política cada vez mais esfaceladas. As da Síria, prisioneira de uma guerra que parece não ter fim. De acordo com a Santa Sé, a Custódia da Terra Santa recebe 65% da coleta. Os outros 35% são para a Congregação para as Igrejas Orientais e destinados à formação de candidatos ao sacerdócio, sustento do clero, atividades escolares, formação cultural e subsídios às circunscrições eclesiásticas. Neste ano, os consumidores vão encarar um aumento de 7% nos produtos mais consumidos durante a Páscoa. Este é o maior aumento dos últimos 6 anos. Os irmãos vieram juntos escolher os chocolates dos sobrinhos, mas se assustaram com os preços. Achei que tá um pouquinho puxado. Mas não vão deixar de levar. Marca mais barata, né? Tática utilizada pela Aline também, que garante que ninguém vai ficar sem. A marca que a gente estava acostumada pega uma mais em conta, não deixa a criança sem, né? E nós também. E seja no cartão ou no dinheiro, todo mundo está sentindo no bolso. Segundo a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o preço dos produtos de Páscoa subiu em média 7% este ano. Em função de uma alta no preço do açúcar, da farinha de trigo, dos custos de transporte como um todo, energia mais cara, fez com que os produtos tivessem um custo de produção maior. O volume de vendas deve crescer 2% se comparado com a Páscoa de 2021. Nos preços, a maior alta registrada são dos bolos e azeites de oliva. Os chocolates estão 8,5% mais caros e os pescados quase 5%. Entre eles, uma surpresa. O bacalhau mostrou retração nos preços, queda de 3%. E não são somente os ovos que estão nas alturas, mas os preços também. E aí a dica de ouro nesta Páscoa é a mesma de todos os anos, pesquisar bastante, para que além de doce, a Páscoa seja também econômica. É importante o consumidor fazer uma boa pesquisa, levando em consideração o seu gosto e o bolso, e evitar fazer compras parceladas, comprar para pagar à vista. A Dona Beth segue todas as dicas. Antes de entrar, ela confere os preços e, com um jeitinho, consegue passar bem pelas compras.
Eu compro as barras de chocolate, né? E a minha menina que gosta muito de trabalhar na cozinha, essas coisas, ela faz o ovinho, faz trufa. Mas, acima de tudo, ela entende o maior significado desse momento. Reunião familiar, né? É tão importante, né? A gente se reunir. Páscoa vai ser feliz. Se Deus quiser. E o RG vai mudar. O governo federal anunciou o novo formato do documento de identificação do brasileiro, que agora vai contar com a numeração do CPF e vai valer em todo o território nacional. Nossa equipe mostra os detalhes. Em 1904, a primeira ficha de identidade era emitida em São Paulo. A partir daí, o famoso RG só evoluiu e agora contará com uma versão ainda mais robusta, a Carteira Nacional de Identidade Unificada. Na prática, as mudanças em relação ao RG tradicional que conhecemos são: numeração única. Apenas o número do CPF será considerado no novo RG. Alcance nacional. Hoje, cada estado pode emitir um RG diferente. Com a mudança, o novo RG único vai valer para todo o território nacional. Código MRZ. O documento terá o mesmo código que conta em passaportes e, por isso, poderá ser utilizado em viagens. Assim como o RG em vigor, criado em 2020, o novo RG também conta com as versões impressa e digital e poderá ser consultado via aplicativo. E ainda será possível acrescentar informações como tipo sanguíneo, disponibilidade para doação de órgãos e presença de condições particulares de saúde. Mas não é preciso ter pressa para retirar esse novo RG. Quem tem o antigo pode aguardar até a data do vencimento. E as empresas emissoras têm até março de 2023 para se adaptarem. Em nota, a Polícia Civil de São Paulo diz que neste período de adaptação, o modelo atual, que continuará sendo emitido no estado, é o lançado em agosto de 2020. Os atuais prazos de validade para a troca do RG são de 5 anos para quem tem de 0 a 12 anos, de 10 anos para quem tem de 12 a 60 anos e indeterminado para quem tem mais de 60 anos. Vamos conhecer agora o Externato São Francisco, uma obra social que há 58 anos cuida de crianças carentes. A obra de Aracaju é uma das várias missões assumidas pelas Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do Bom Conselho. A ordem religiosa foi fundada em Pernambuco pelo frei capuchinho Caetano de Messina, em 1853. As irmãs têm missões em várias cidades do Norte e Nordeste. Na capital sergipana, elas fundaram o Externato São Francisco para educar crianças até os 6 anos de idade, todas de famílias carentes. E o nosso carisma, conforme nossa Constituição, é a educação. A educação em várias formas, nas 2 formas principais. A educação sistemática, aquela que é uma escola padrão, e a educação assistemática, que é aquela que está ligada à catequese e, consequentemente, também a obras sociais. Então, aqui estamos nós dando continuidade a esta obra. Além da pré-escola, os alunos têm aulas de informática no laboratório e de musicalização. O poder público contribuiu com o externato. A cobertura da quadra de esportes foi financiada pela Justiça Federal, mas as necessidades são muitas. Ao todo são 60 crianças que as freiras cuidam desde as 7 da manhã até as 5 da tarde. Além de oferecer a educação, a catequese, as crianças recebem todas as refeições. Estão seguras aqui enquanto os pais trabalham, mas para manter essa obra social e de amor, são mais de R$30 mil por mês. Por isso, as freiras agora criaram um call center. Bom dia, paz e bem. Meu nome é Carol, eu falo aqui do Externato São Francisco de Assis. Tudo bem? Por enquanto, são poucas atendentes no centro de atendimento, que já garantiu doações de pessoas que acreditam na obra. A importância é que esses clientes são fiéis, esses contribuintes são fiéis. Todo mês eles fazem questão de doar, nem que seja um pouco, que é os 5, os 10, os 15 reais.
O principal gasto é com os salários dos funcionários. Todos os professores são contratados e comprometidos com a educação diferenciada oferecida às crianças aqui no externato. Trazer para a vida dessas crianças, eu acho que é algo que elas não têm em casa. Em casa, às vezes, muitas dessas crianças sofrem, então elas aqui, elas têm essa proteção. A gente busca proteger elas aqui. Então, eu acho que o trabalho do externato é esse, é proteger, é cuidar, é fazer o diferencial. Muito amor dedicado aos pequenos. Tem sido assim há 58 anos. Se você quer ajudar essa obra, entre em contato pelo telefone 3224-3509 ou acesse o site www.externatosaofrancisco.com.br. E veja agora como fica a previsão do tempo para este fim de semana. No sábado, o dia amanhece ensolarado, mas a nebulosidade aumenta pela manhã e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica em 25 graus e a máxima em 28. Já no domingo, deve chover no período da manhã, mas o tempo melhora a partir da tarde. A mínima fica em 24 e a máxima chega aos 29 graus. Nesta semana, nós lembramos o Dia do Transtorno Bipolar. Nossa equipe mostra como acontece o diagnóstico e o tratamento de quem vive este transtorno. Quem vê as belas obras de Van Gogh não imagina que o artista sofria com transtorno bipolar. Segundo a OMS, esse transtorno atinge atualmente mais de 140 milhões de pessoas no mundo. Do que a gente chama hoje do transtorno bipolar, em que a pessoa alterna crises de aceleração e crises de depressão. Os períodos depressivos podem ser extremamente intensos. Estima-se que Van Gogh, por exemplo, mutilou sua própria orelha em uma fase de tristeza profunda. A chamada psicomotricidade, quer dizer, a atividade psíquica e motora diminuída, completamente para baixo, às vezes a ponto de prostrar-se em uma cama. Tem ideias, às vezes, de morte, muito frequente. O paciente pode ficar anos neste estado depressivo, até que oscile com um de euforia. Ela começa a fazer gastos excessivos, fica muito sexualizada, ela fica com muitas atividades, e isto vai num crescente até chegar num rompimento com a realidade. Vícios, herança genética e estresse são algumas das causas da doença. Para o tratamento do transtorno bipolar, o paciente precisa de apoio da sua família e também de bons hábitos de vida, como alimentação saudável e prática de exercícios físicos. As consultas devem ser feitas tanto com psiquiatras quanto com psicólogos. O que nós também sabemos é que se a gente não trata adequadamente esses quadros, e facilitaria que a pessoa, lá na frente, depois de muitos anos, tivesse um maior risco de ter quadros demenciais. Na dúvida, se você está sentindo alguma coisa diferente, os seus parentes estão percebendo que você está com um humor diferente, que você não está bem, você está sofrendo, tomando milhares de decisões muito negativas, passe por uma avaliação. É sempre bom você fazer um acompanhamento psicológico. E uma novidade na medicina pode ser sinal de esperança para os portadores de atrofia muscular espinhal, o AME. Mais um dos medicamentos usados no tratamento da doença vai ser incorporado no SUS. Aos 8 meses de vida, Elizabeth foi diagnosticada com uma doença rara, mas só ganhou um nome quando estava com 30 anos, atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. Hoje, aos 45, ela convive com várias sequelas causadas pela doença e ausência de um tratamento adequado. Ainda não chegou a musculatura do meu coração, mas o músculo incorporado, eu tenho zero, eu não tenho músculo. É uma doença neurológica, é uma doença genética, é uma doença que afeta principalmente criança. É uma doença bem grave e ela causa uma fraqueza muscular progressiva. Isso vai piorando, essa fraqueza muscular,
afeta braço, afeta perna, a criança fica muito molinha, para de se mexer e vai comprometendo a parte respiratória. Começa a ter dificuldade para respirar, começa a ter dificuldade para engolir a comida, para mastigar. No Brasil, existem 3 medicamentos para tratar a AME: o Spinraza, Risdiplam e Zolgensma. Só que esses medicamentos são muito caros e, para ter acesso a eles, o jeito encontrado por muitas famílias é recorrer à justiça. Em 2019, o Spinraza foi incorporado ao Sistema Único de Saúde para tratar o tipo 1 da AME. Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou que o Risdiplam também estará disponível de forma gratuita para o tratamento da doença. A previsão é que isso aconteça em até 180 dias. É o tempo que eles têm para atualizar o PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas. Então, assim, esse é o documento que vai falar assim, esse paciente pode receber, ele tem indicação. Então, a gente espera que esses critérios abranjam todos os pacientes. A gente não quer que nenhum fique de fora. Para Renália, a notícia é uma luz de esperança. Há quase 2 anos, ela tenta na justiça conseguir o Risdiplam, porque um problema na coluna, sequela da doença, impede que ela tome o Spinraza. Acho que é um milagre para todo mundo, porque qualquer pessoa com qualquer tipo de AME agora sim pode tomar uma medicação. Porque por exemplo, muito homem 2 mais velho em si, por conta da AME, já tem cirurgia de escoliose. Então, muita gente não toma medicação. Esses tratamentos, na verdade, eles evitam a progressão da doença, mas eles não revertem o que já foi perdido. Por isso que tem que iniciar o mais rápido possível. E a incorporação no SUS vai ajudar bastante nesse aspecto. Para os portadores da AME, os remédios renovam o ânimo de quem enfrenta as dificuldades causadas pela doença. Para os mais velhos que têm cirurgia de escoliose, que muitas vezes é desacreditado, a medicação vai ser um grande ganho. A Caritas Arquidiocesana está promovendo uma campanha emergencial em favor dos venezuelanos que estão aqui em Aracaju desde 2019. São cerca de 70 pessoas, entre as quais crianças e idosos. A Caritas pede a doação de cobertores, agasalhos e colchões, que podem ser entregues no período da manhã na sede da instituição. O endereço é Praça Olímpio Campos 283. Mais informações pelo telefone 998-20-2719. E o movimento Serra Clube, que nasceu nos Estados Unidos há quase 100 anos, está completando 45 anos de implantação aqui na Arquidiocese de Aracaju. Seu principal objetivo é o de interceder pelas vocações sacerdotais e religiosas, além de estimular novas vocações para a igreja. Formado por leigos, homens e mulheres que amam o trabalho vocacional e se dedicam a rezar e trabalhar pelas vocações religiosas. O movimento católico Serra Clube existe em vários países e o reitor do seminário da Arquidiocese de Aracaju conheceu há mais de 20 anos. Foi um contato que realmente assim nos fez entender ao longo do processo como é importante responder o chamado de Deus. O Serra Clube nasceu nos Estados Unidos em 1930. Teve como inspiração o frei franciscano São Junípero Serra, canonizado em 2015 pelo Papa Francisco, e não demorou a chegar ao Brasil. Em Sergipe, o movimento chegou com Dom Luciano Duarte, então arcebispo de Aracaju. Aos pés da imagem de Nossa Senhora Menina, Dom Luciano foi inspirado a criar a oração pelas vocações sacerdotais. Olhando a necessidade dos sacerdotes, ele, com a sua piedade mariana, foi até o Santuário Nossa Senhora Menina, do qual hoje estou reitor, e ali conta a história que aos pés daquela imagem da doce menina, princesa do céu, fez ele a sua prece, a mãe de todos os sacerdotes, a rainha do clero. E assim, a sua oração fecunda fez com que anos depois, jovens pudessem despertar para a vocação e assim, Dom Luciano logo começou a ordenar sacerdotes para a Santa Igreja de Deus e a Igreja Particular de Aracaju. E foi o movimento Serra que recebeu essa nobre missão do arcebispo Dom Luciano, na época, de divulgar a oração pelas vocações sacerdotais e religiosas.
E panfletos como esse já foram distribuídos aos milhares em todo o estado de Sergipe, nas dioceses de Alagoas, da Bahia e de outros estados do Nordeste e até do Sul e Sudeste do país. Muitos leigos e sacerdotes já conhecem de forma decorada essa oração, que é repetida por vários sacerdotes durante a celebração eucarística. Além de divulgar a oração pelas vocações, os membros do Serra Clube promovem encontros vocacionais nas dioceses. Atualmente, milhares de leigos estão engajados ao movimento que estimula vocações religiosas no Brasil. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente cerca de 3.000 leigos de forma direta, trabalhando, rezando, preocupadas para que nós possamos atender esse pedido de Jesus, para que a messe do Senhor tenha mais operários, sacerdotes, religiosos. Nós ficamos por aqui. Venha participar do acampamento Curados para Amar aqui na Canção Nova ou acompanhe a nossa transmissão pelo nosso YouTube, @Canção Nova Aracaju. Espero te encontrar novamente na próxima semana. TV Canção Nova, sempre perto de você.